momentos em que você precisa acordar o seu bebê. Senta aí, e você não ouviu errado, e eu já vou te contar quais são os 3 momentos em que a gente precisa acordar o bebê pra garantir um sono noturno demais. Vamos ver o que ela vai falar, porque eu, por mim, você nunca precisa acordar o seu bebê. Número 1, quando ele estiver passando muito do horário habitual que ele acorda pela manhã. Por exemplo, se ele acorda às 7 da manhã e ele não acordou sozinho, eu recomendo que você o acorde, para que ele não vá dormir muito tarde e no dia seguinte vire uma bola de neve. A chance, as pessoas falam isso como se fosse uma coisa super comum, tá, gente? A chance de o seu bebê passar do horário dele acordar de forma habitual é muito baixa, tá? Por que eu não sou a favor de acordar? A não ser que isso esteja acontecendo todos os dias, por exemplo. Todo dia o seu bebê tá acordando tarde, tá indo dormir tarde, e aí você quer trazer essa rotina para mais cedo. Fora isso, eu sou contra fazer esse tipo de coisa, porque provavelmente o seu bebê tá cansado. Às vezes ele tá batalhando uma virosezinha, às vezes ele tá precisando descansar um pouquinho mais naquele dia específico. E a verdade é que na maioria das vezes isso não vai bagunçar tanto a rotina do dia. Eles vão manter mais ou menos os mesmos horários. Número 2, quando ele estiver fazendo uma soneca muito longa, geralmente ali querendo passar diante de 2 horas. E lembrando que depois dos 12 meses a gente ainda precisa limitar ainda mais esse tempo. Fazendo sonecas muito longas fará com que esse bebê gaste menos energia e abaixe muito a pressão do sono. E isso vai fazer provavelmente com que ele inicie o dia mais cedo. Aqui, de novo, eu queria saber que estudo que esse pessoal leu, aonde que eles viram isso. De que se o bebê dorme mais do que 2 horas, isso vai baixar a pressão de sono. Porque a verdade é que o organismo da criança, assim como o nosso, se autorregula. Então, se ele tá cansado, se ele tá com pressão de sono naquele momento, ele tá precisando dormir aquela soneca. E aí, depois, ele vai ter sono também. Tem crianças que dormem mais horas. A minha mais velha, por exemplo, sempre fez sonecas de 2 horas, pelo menos. E sempre dormiu a noite toda. Então, você tá lutando contra o organismo da criança sem nem saber o que vai acontecer. Terceiro momento, quando o intervalo de alimentação já estiver dando 3 horas, tá? Não deixe seu bebê mais de 3 horas sem se alimentar. Porque isso vai fazer com que ele tenha uma baixa absorção calórica durante o dia e provavelmente vai ocasionar um despertar a mais ali na madrugada por fome. De novo, outra falácia que não tem a menor comprovação, porque quem sabe se tem fome é o bebê. Esse, inclusive, é o princípio da livre demanda da amamentação. Então, você não vai deixar o seu bebê mais de 3 horas sem comer, e se ele não quiser? Tem bebês que mamam a cada 4 horas, que comem a cada 4 horas. Então, o certo é aquilo que eu sempre falo pra vocês, gente. Você observar o seu bebê, não é que todo dia você não vai saber o que tá acontecendo, mas se você observar o seu bebê, você vai saber que o seu filho tem fome mais ou menos de tanto em tanto tempo. Se você atender o que ele tem de necessidade fisiológica de fome, ele não vai acordar de madrugada por causa de fome.